Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Viana Pod. Eu sou a Bruna Mendes, empreendedora aqui em Viana do Castelo. E aqui do meu lado está minha parceira de mesa na vida e nos negócios. Isso aí, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Caula Pinheiro, sou CEO da Beck Digital, que é uma agência de marketing. Também temos no Guia Comercial. Hoje estamos recebendo pessoas que estão também no Guia, né? Então estão apoiando esse projeto nosso. A gente já quer agradecer aqui. E quero convidar você aí para não esquecer de curtir, compartilhar, seguir. Encaminha para aquele amigo, para aquela amiga que quer o quê? Lançar um livro. Ó, já dei um spoiler. Então se apresentem, né? É um assunto muito interessante, inclusive, fiquem até o final que vocês vão gostar muito desse assunto, tá? Então nós estamos aqui com o pessoal da Deresh Editora, a Priscila Reis, que é editora-chefe, e o Jones Freire, que é diretor executivo. Sejam muito bem-vindos ao Viana Pod. E contem pra gente, então, se apresentem, contem um pouquinho de como foi o início do projeto. Olá, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Jones Freire, sou o diretor executivo, e essa é a Priscila Reis, minha esposa, e ela vai começar falando. Bem, como eu falei, né? Eu sou funcionária dele. Mas qual é a minha função principal? Eu sou editora-chefe, que é quem gere todos os serviços que serão feitos no livro. Então, quando um livro, um manuscrito, né, que ele ainda não é livro, um manuscrito chega até nós, né, depois que fechamos o contrato, a primeira coisa que nós vamos fazer é iniciar o processo de análise crítica. Então, eu faço isso e a gente vai seguindo para as outras etapas. Explica o que é análise crítica. Análise crítica. Boa. É a análise do conteúdo do ponto de vista da coerência, da lógica, do texto. E eu não estou falando de gramática não nesse ofende momento. Ninguém, se ele tem nada... respeita os direitos Pode tomar um humanos. processo depois, né? Não é nem isso, é porque às vezes as pessoas acham que podem dar sua opinião de qualquer forma. Exato. Opinião todo mundo pode ter, mas você tem que ter cuidado ao expressar sua opinião. Exatamente. E às vezes um conjunto de palavras ali está ofendendo, não é questão nem sobre o processo. Porque os nossos contratos dita lá e nas cláusulas que a responsabilidade é inteira do autor. A gente... É do autor. Pronto, mas o nosso objetivo como editora não é que ninguém saia ofendido com isso. Então, às vezes, é a forma como se diz, É um cuidado o pensamento. mesmo, né? Então, a gente, na análise crítica, se acha-se ali algum trecho, alguma coisa, a gente vai entrar em contato com o autor e falar, olha no texto tal, na página tal, para que a pessoa tenha vamos rever como é que a gente escreve isso aqui, vamos repensar essa ideia. E também, assim, dependendo do que está ali, a gente também pode se recusar a publicar, porque imagine um livro que ofende, imagine um livro de brasileiros escrevendo ofendendo os portugueses, ou vice-versa. Esse povo isso, esse povo... A gente, olha, aqui não é o caminho que a gente quer trabalhar. Até Então, porque essa é a isso função da análise. vai também o nome da editora, apesar do conteúdo ser de responsabilidade do autor, Sim. mas tem ali a nossa Tem o nome da editora. Isso Outra muito coisa importante. que a gente faz também na análise é observar se o conteúdo não foi, o ouro do conteúdo não foi entregue no início. Porque eu já peguei livros que o escritor entregou o plot na introdução. E eu falei assim, meu Deus, tá tudo aqui. Introduziu, desenvolveu, concluiu, tá tudo aqui. Para que eu vou ler o resto? Pra Então, que assim, vai ler até o nosso final? objetivo É fazer essa distribuição correta do conteúdo também. Exatamente. É que a pessoa, além dela ter esse olhar de fora, olhar de quem não escreveu, um olhar técnico, sem juízo de valor, no sentido assim, o conteúdo me agrada, deixa me agradar. Não. O que a gente vai pensar é, esse conteúdo, ele tem relevância? Esse conteúdo, ele fere algum direito humano? Exato. Esse conteúdo, ele tem uma ordem que vai trazer interesse ao leitor? A forma como foi escrita está interessante? Então é isso que a gente vai observar na análise crítica. A inteligência artificial... Analisar se foi feito com o chat GPT. Fica a dica, óbvio, cuidado. A gente analisa tudo isso, por isso que dentre as pessoas que fazem análise nós temos pessoas da área de direito, porque, pronto, e aí nisso a gente vai dar ali ao nosso autor instrução e tempo também para que ele possa de repente refazer, reconstruir a ideia. Muito bom. Pronto, o nosso objetivo como editora é fazer com que aquela pessoa que
tem um sonho, uma mensagem, uma ideia, que está no coração, que sentiu que é de Deus, ou então, imagine, uma pessoa que passou a vida inteira estudando, como a gente estava conversando sobre vendas, uma vida inteira trabalhando naquilo, você tem todo o conhecimento, você já vendeu gelo no Alasca, você... Aí agora você quer transformar isso em livro, e de repente ali, a ideia é muito boa, aquilo é maravilhoso, mas você não soube colocar no papel da melhor forma. Acho que é a parte mais difícil, porque eu estou exatamente nessa parte, né, onde eu estou, e é uma trajetória muito longa, e você começa a se perder, né? Isso. Você não sabe. E por exemplo, muitas páginas, né? Para você ir do início ao fim, assim, manter uma coerência, conseguir colocar as coisas no ponto certo. Mas tem técnica ali para você. E tem uma coisa que a gente também observa, que assim, quando a pessoa tem muita história de vida, que é como no seu caso, você tem história de vida, tem vivência na área, provavelmente tem formação na área, e o que acontece? Às vezes a gente quer dizer tudo num livro só. E nem sempre a gente pode, por vários motivos. Por questão do livro não ficar tão grande, chato, e isso, né? Pode cansar o leitor. Às vezes não é chato, mas é longo demais. Ou às vezes é muita ideia, são muitas ideias dentro de um curto espaço. Exatamente. Enquanto você pode, por exemplo, transformar em 3 livros, em 2 livros, e aquilo ali gerar tanto mais engajamento para você quanto para um outro leitor. E a gente percebe que aquilo ali tem potencial para virar mais de um livro, a gente dá essa orientação. Por quê? Porque para não cansar o leitor, para não deixar com que a pessoa de repente abandone o livro no meio do caminho, e também para oferecer ao próprio escritor mais possibilidades. Porque, por exemplo, a pessoa quer escrever uma autobiografia e quer escrever dentro dessa autobiografia um viés, sei lá, um viés sobre a ciência da felicidade. Tem uma escritora que está fazendo. E aí, a gente fez o que no caso dela? A gente transformou a autobiografia só na autobiografia, não que não possa misturar, pode, mas como ela tinha muita coisa, dava para fazer. Sim, ela fez um livro chamado Deus na Minha História, e aí ela falou a autobiografia dela até de quando ela nasceu até o momento que ela estava, a superação dela. Sim. E pronto, agora ela está escrevendo um livro sobre ciência da felicidade, que é a área de formação dela. Então, nesse momento, ela tem ali um livro autobiográfico, e agora ela vai trazer um livro muito técnico, porque assim, dá para dividir os públicos. Verdade. A pessoa que vai ler sobre ciência da felicidade, observando tecnicamente o conteúdo, não é necessariamente o mesmo público que vai ler Deus na Minha História. Até porque Deus na Minha História vai ser um livro, apesar de autobiográfico, mas com teor religioso. Sim. E o outro não. Então ela vai trazer, não que ela não possa trazer vieses da vida dela, mas o foco não vai ser a vida dela. E aí ela conseguiu fazer livros curtos, que ela vai conseguir ter um custo menor na impressão, vai conseguir vender mais rápido, porque é mais barato. E hoje a gente sente, né? A gente até está criando uma comunidade do livro. Sim, né? Também. Para leitura. Então, o clube do livro, mulheres, o grupo do livro, onde a gente pega um livro em comum, todo mundo lê e depois tem um debate. E aí a gente vê que cada vez as pessoas estão lendo menos, né? É verdade. A gente criou lá o grupo, entrou 12 pessoas, 3, a gente falou, como tá difícil, né? Porque as pessoas não querem ler mais. É engraçado que parece que tá tendo uma crescente, né? Na internet. Mas assim, eu acho que também depende muito do tipo de livro que a pessoa pega pra ler. Mas eu, por exemplo, elas querem dizer que leem. Muita gente só pra postar. Tem gente que compra pra postar. Isso, tem gente que realmente lê. E quem lê, você percebe pela conversa, pelo brilho no olho. Mas tem gente que quer dizer que lê. Verdade. E não lê, então... Tem isso também. A internet você vê tanta dica de livro na internet, mas poucas pessoas realmente leem. Resumo da história do livro e pronto, acha que sabe. É igual o Café com Deus Pai, né? Sim. Foi uma febre gigante, já passou. Todo agora mundo a gente não vê mais ninguém lendo Café com Deus Pai. Todo mundo queria postar a foto do café e do livro. Eu vi tantas fotos no Instagram. Eu também. Cadê agora? Acabou. Pois né? Já baixou um pouquinho. Como é para vocês, assim, esse desafio, né? Para as pessoas, acho que isso é bom. Todo mundo tá lançando realmente, tá vendo essa possibilidade de todo mundo poder lançar o seu livro. Mas como que é essa parte de educar mesmo as pessoas para voltar para a leitura? Vocês fazem esse tipo de trabalho ou não? Incentivar as pessoas à leitura? Ele que falou aqui que ama escrever. Eu amo ler e amo escrever. Eu acho que eu gosto mais de ler do que de escrever, sinceramente. Mas... E olha que ele gosta de escrever, viu? Eu gosto muito de falou que ele percebeu. Então, assim...
as pessoas próximas, as pessoas, os amigos, os parentes, eu tô sempre incentivando. Sim. Eu tive um amigo quando eu era muito novo. Eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Ele era poeta, era um senhor de idade. Ele tinha uns 80 anos. Ele era poeta e chamava Seu Boni. Morava na frente da casa dos meus pais. Ele era poeta, era escritor e era mestre de xadrez e dama. Foi ele que me ensinou a jogar. Caraca. Nunca venci ele nem de perto, assim, nada. Não, ele era mestre. Às vezes não dá pra superar o mestre, né? Não, ele era tipo campeão sul-americano de xadrez. É impossível. Dama que é mais simples, né? Eu jogava com o meu tabuleiro completo, ele jogava com 4 pedras, eu não fazia nem cócegas, né? E ele me ensinou uma coisa muito legal, que ele descobriu que eu gostava de ler, ele tinha alguns livros, ele ia me dando. Ele lia um livro e me dava para ler. Me lia um livro e me dava para ler. Uma vez eu fui devolver uns 3 livros, ele falou, não, dê para outra pessoa. Eu falei, não, mas o livro é do senhor. Ele, não, livro bom a gente não fica na prateleira. Livro bom a gente dá. Te lê e passa para Nós recebemos aqui no podcast, né, que ela tem uma livraria, que é Livraria Alfarrabista. Pra gente brinde outra vez. E o intuito é justamente esse, porque lá são livros únicos. Então o intuito é você ler e deixar lá disponível para que outra pessoa possa ler também. Um livro desse aí para você. A livraria dela é uma livraria alfarrabista. Então, de livros antigos, né? Únicos também, que só tem aquela versão. Então, muito, muito interessante, né? Legal. E é legal esse negócio. Uma leitura, passa lá. Vou procurar mesmo. E realmente você vai achar. Tem muitos livros ali que as pessoas já. No fim da rua. No fim da rua. Então, a gente incentiva. Eu, pessoalmente, estou sempre incentivando. Agora, como editora, no nosso marketing, a gente... para atrair as pessoas. Eu tenho a seguinte impressão, é uma coisa que eu acredito. Quem lê, normalmente escreve bem. Quem gosta de ler, normalmente consegue escrever bem. Verdade. Normalmente, quem lê muito, escreve bem. Eu gosto de ler e não gosto de abreviação. Não, eu detesto abreviação. Eu gosto de escrever tudo certinho. Eu tenho um pé tão atrás com isso. Hoje em dia, o jovem, você não sabe nem o que tá falando. É tanta abreviação que você já não sabe mais o que é. Não vou falar nada, que tem os adolescentes. Exatamente. Chega para vocês, tem uma menina nova, vocês estão novos. Sabe que isso de quem lê muito, normalmente vira um bom escritor, funciona, por exemplo, com filme. Quem gosta muito de filme tende a se tornar um bom comentarista de filme. Sabe que Quentin Tarantino, aquele que fez vários filmes aí, o diretor de vários filmes, Quentin Tarantino deve conhecer. Bill, né? Fez Kill Bill, um monte de filme. É hoje o cineasta mais famoso da sua atualidade, Quentin Tarantino. Ele trabalhava numa blockbuster da vida. Assistia muito filme e tinha um monte de ideia. Ele assistia o filme, de tanto assistir, ele começava a falar assim, isso aqui eu faria um final diferente, isso aqui eu faria um final diferente. Virou um cineasta. Hoje em dia essa galera tá no YouTube, né, fazendo review. Porque eles fazem o review dos filmes. Uma coisa interessante, que a gente também usa como uma estratégia para atrair pessoas tanto para a leitura quanto para a escrita, principalmente para a escrita. Sim. Né? A gente tenta mostrar que, na verdade, todo mundo tem um livro dentro de si. E tem. Tem um escritor, José Saramago, que ele fala assim, somos todos escritores. Alguns escrevem, outros não. Sabe o que acontece? Todo mundo cria coisas na mente, cria histórias. Só que não coloca desde lá de trás. Inclusive, Bruna, sabe aquelas pessoas que estão ali na sua janela, paisana, olhando a vida alheia? Essas pessoas são as que mais têm histórias boas para contar, verdadeiras ou falsas, mas elas sabem contar histórias. Verdade. Então, assim, nós já temos isso dentro de nós, essa capacidade de contar histórias. Só que criou-se um bloqueio de que escrever é algo muito distante. Mas você vai escrever aquilo que já está aqui, que já está aqui. Então, o que a gente tenta mostrar? Tanto para o escritor, eu falo muito isso no curso de escrita que eu tenho, né? E agora na editora também. Se você colocar para fora sem preocupação, que foi o que ele disse, de que a gramática tá assim, de que não sei o que tá assim, sem aquela preocupação, vão ler, vão achar ruim, não, vai colocando para fora a sua alma lá no papel, e aí você vai conseguir extrair, vamos dizer assim, o azeite, sabe?
daquilo que você tem no seu coração. E depois a parte da gramática, O resto tudo a gente arruma, a editora faz o resto. Não precisa se preocupar com A única isso. coisa que a editora não pode fazer é tirar aquilo que está dentro de você e pôr no papel. Isso tem que vir de você. Isso tem que vir de você. Depois que você extraiu aquilo, jogou lá no texto, no documento, o resto a gente consegue lhe ajudar a melhorar o português, corrigir erros, lhe auxiliar, lhe olha, aqui fica melhor. Porque realmente eu escrevo sei. Tem coisas que na nossa mente está muito claro como escritor. Aí você bota aquilo no papel de uma forma. Quem lê aquilo às vezes não vai entender como você estava na sua cabeça. Aquela cena Exato. na sua cabeça é uma coisa. Parece a Bíblia. A Bíblia passa. Aí a gente entende a A gente Bíblia. lê a Bíblia e a gente fala, meu, que é isso? Que nem Aí- o Estado de GPT sabe dizer. E a editora traz essa função de dar Fazer mais essa- clareza A na gente leitura. tenta, quando o autor... Na parte da análise. quando o autor permite. Porque também tem casos que o autor falou assim, eu quero assim. Pronto. E não permite que Não E dá. faça então, algum uma ajuste. a gente vai sinalizar, a gente vai mostrar. Se tiver erros de pronúncia, de pronúncia não, de escrita, a gente vai corrigir. Agora, se o sentido é aquele, não ficou claro, só se forçar muito a barra e ele quer manter, a gente vai manter porque é o livro dele. Sim. Ainda é a obra A gente dele, a pode- arte o que a dele. gente vai remover é, se for erros gramaticais. E o Se restante, for erro de se a pessoa não coerência. permitir, não tem o que fazer. E se não tiver problemas com relação aos direitos humanos, essas coisas. Agora, fora isso, ele quer, tá truncado, ele quer, vai ficar então. Porque a gente tem que também respeitar a vontade do autor, ele está Exato. pagando por aquele serviço. Então a gente vai respeitar, mas a gente vai sinalizar que aquilo não tá como deveria. Sem contar que tem o fato de que nós, da editora, não somos o suprassumo do conhecimento de escrita e tal, não é por aí. Às vezes a gente passa para o autor aquilo que nós entendemos que pode melhorar, mas às vezes não posso dizer que o cara vai deixar... Porque não sei se vocês já leram algum livro de Saramago, a escrita de Saramago é pesada. E faz Não É conheço. complexa. É muito difícil de complexa. entender. Ele é um escritor, inclusive, Ele é português. português. É um escritor português. Ah, é? Só que lá no Brasil, ele, na nossa literatura lá, muita gente estudou, e na minha área de formação também estudei muito o livro dele. Mas são livros, assim, muito difíceis, porque são períodos longos. Exato. Ele tem os conectivos mais, porém, só que, tipo assim, ele usa tantos que o parágrafo dele todo não tem divisão em períodos. Então, o que acontece? Você cansa a mente para poder raciocinar cada conectivozinho que foi entender. usado para conectar aquelas E às frases. vezes os Tem que montar um diálogos, quebra-cabeça né, na enquanto lê. história, Isso. os diálogos também é difícil às vezes de você saber quem está falando o quê. Que são diálogos um embaixo do outro, assim, e às vezes você lê e você fica assim, mas peraí, quem falou isso foi quem? Fica meio Fica perdido, confuso, assim, então... Gasta muito o Mas cérebro. olha o tem que sucesso ter que é Saramago, É. entendeu? Mas Tudo tem a tem ver também público, com a né? identidade, tem coisas que tem a ver com a identidade da escrita da pessoa, né? Isso tem a ver Exato. muito com a Por identidade. isso, a gente vai Escrita até um de Saramago. determinado ponto, a gente vai tentar ajudar em algumas coisas, mas a gente não pode tirar A ali essência, a né? essência do autor, exatamente. Exatamente. É esse que é o problema do ghostwriting. Uhum. Nós fazemos. Se o escritor quiser, nós fazemos. Fala um Explica o que é pouquinho, ghostwriting. explica um pouquinho, pessoal de casa, eu que amei. não Então, sabe. Eu O gosto. ghost, é? que é o escritor fantasma, É. é aquele escritor, nós fazemos esse serviço, não como editora, mas como curso de escrita, nós fazemos, eu tenho escrita para ministros, e nesse curso nós oferecemos também esse serviço. Só que, o que acontece? Primeiro deixa eu explicar o que é o escritor fantasma. O escritor mesmo, ele tem uma mensagem, ele tem uma ideia, então nós vamos captar tudo aquilo em forma de áudio, de vídeo, de entrevistas, fazemos um bate-papo via Meet ou presencial, gravamos e pegamos tudo aquilo como escopo para poder transformar num texto. Mas quem vai escrever somos nós. Já fizemos um assim, ele fez comigo, nós fizemos para um escritor que mora na Alemanha, mas que já não escreve em português, apesar de ser brasileiro, ele não escreve em português. Então ele não sabia como fazer, então ele transferiu a mensagem em português, a mensagem falada pra gente, Pra vocês e poderem deu tópicos escrever. escritos que alguém escreveu para ele, que ele não sabia escrever mais em português, e nós transformamos tudo em livro. Mas qual é o problema disso? Que era o que a gente estava falando. Perde. Quem escreve sempre vai ter uma identidade, isso se não for GPT. O GPT já tem a identidade dele, períodos curtos, tarará, depois eu falo. Então, alguém que não sabia alguém que não sabia que aquele livro foi feito por um ghost, porque quem é ghost
Se eu faço um serviço de ghost para você, nunca vai aparecer nada no seu livro que fui eu. É tudo seu. Porque é fantasma, não é para saber. Não tem Só... lugar que vai escrito. Não existe. Quem lê vai pensar que foi você. Eu Eu passei a conhecer esse termo porque eu li um livro que foi feito por uma ghostwriting, mas no final foi ela que lançou. Ela lançou o livro como escritora daquela história que não era dela. Resolveram mudar, então. E no final, o lançamento foi ela que fez. Então, foi aí que eu conheci esse termo. Falei, então dá para outra pessoa escrever o seu livro. Dá. Eu achei isso Mas muito o que interessante. acontece? Mas, no geral, a identidade da escrita sempre vai ser A de quem escreveu. a de quem escreveu. E olha que incrível. Uma escritora minha, por coincidência, que não fomos nós que apresentamos, mas pelo Instagram, um escritor vê o outro e faz contato, fala entre eles. Uma escritora minha falou assim, eu achei esse livro a cara de Jones. Não tinha sido eu que escrevi. Parece que foi ele que escreveu, não foi eu. Ele foi o ghostwriter. tinha sido? Tinha sido ele. Porque querendo ou não. Ele foi o ghostwriter do livro. E a escritora, que já estava comigo há um tempo, e já conhecia a escrita dele por outros materiais Conseguiu dele, identificar. falou assim, achei... Só que ela nunca imaginou que tinha sido Ghost. E ela falou assim, o livro aqui tá a cara de Jones. E eu falei, eita, meu Deus. Então, assim, a gente sempre sugere, sendo muito sincera, que a pessoa mesma escreva. E é um sigilo? Existe sigilo? Existe um sigilo. Inclusive, nós assinamos um termo a dizer que aquilo ali não vai ser exposto, que nós fizemos o ghostwriting daquilo. É porque a ideia do ghostwriting é assim, a ideia por trás é assim, você tem uma ideia, ou você tem uma história, que você consegue contar ali em 2 minutos a sua história. Isso. Olha, Mas eu só tive por uma ideia papel. do livro assim, assado. Mas você não quer parar de escrever. Sim. Então, no trabalho de ghostwriter, a gente vai, escreve, manda para você. Você analisa, não, vá para tal caminho. Aí vai indo até chegar. No final, você usou as minhas mãos. Mas, na teoria, o livro é seu. É. Sim, por causa A das história é ideias. sua, Por causa da ideia, exatamente. Exato, É a a sua ideia história. é sua. É aquilo de você sentar e contar uma história e a pessoa escreve. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Bíblia, que a gente acredita que foi inspirada por Deus. Sim. E pronto, usou ali a mão do homem, mas a gente Teve acredita. mais de 40 pessoas que... Exatamente. Mais de 40 pessoas Sim. escreveram e saiu a Bíblia. E você viu que o livro é totalmente coerente, né? Do Da começo primeira ao fim. à última página. Exato. Escrito por mais de 40 autores. Imagina, isso de- é impossível mesmo. De lugares diferentes, Exato, de eles- culturas diferentes. Tinha ali pescador, tinha governador, tinha Exato. um cara extremamente culto, como Paulo, tinha outro totalmente. E por aí vai, em séculos diferentes, milênios diferentes. Exato. E o livro parece que foi escrito por uma pessoa que chegou ali do se início. a pessoa não souber, ela acha que foi tudo uma única pessoa que escreveu. Parece que sim. Então, assim, o trabalho do ghostwriter é esse. Não, a ideia por trás é muito boa, mas o que acontece hoje em dia é que a pessoa, algumas pessoas, elas fazem o seguinte, ela tem uma ideia muito vaga, lidar e você que desenvolve e tal, e ela depois só assina embaixo, como se fosse. Hoje em dia é... Eu acho que o erro principal está por aí. Você conhece muitos coaches que lançam livros assim, como nem se vou falar fosse... nada. Eu falo com a Bruna. Isso é muito comum entre celebridades, por exemplo? É. Né? De lançar o livro e não Sabe foi que a gente escrever assinou um termo que a gente não pode falar muito, mas sim. Olha, eu já fiz livro para famoso. Então você sabe, né? Eu fiz livro para famoso que eu assisti a live, eu não fiz sozinha. Eu participei da equipe, né, que eu tinha te falado. Sim. Eu participei da equipe e a equipe escutava a live. E... Já tinha um programa que transcrevia, só que a gente escutava a live para entender de fato a mensagem, cortar as marcas da oralidade. Aí eu não fui ghost. Por que eu não fui ghost? Porque tinha um conteúdo ali todo, eu não desenvolvi. Só que isso já é um serviço chamado preparação textual. Então nós temos o serviço de preparação textual, que é organizar um texto que não está pronto para ser analisado ainda. Não é uma análise crítica. A análise crítica, o conteúdo está pronto. Mas a preparação textual, o conteúdo não está pronto. O conteúdo está para ser organizado. Imagina que eu estou com capítulos ainda mal estruturados, mas o conteúdo está ali. Sim. Já o ghostwriting, a pessoa dá um sumário e diz assim, eu quero um capítulo sobre isso, outro sobre isso. Ela dá o assim, você cria direcionamento. tudo. Não, claro, porque o ghostwriting você, ao menos que pode ter gente, sim, pode ter pessoas que dizem assim, eu quero um livro sobre felicidade, crie tudo. Entendeu? Pode acontecer. Vai lá do zero. Mas Zero livro pronto. acontece. Mas geralmente as pessoas dão uma linha
que foi o que aconteceu conosco quando nós fizemos esse livro, que foi ele que escreveu, não foi nem eu. Eu só fiz mesmo um serviço de estruturar e tal. Ele deu um sumário e Jones desenvolveu tudo. Uau. Tudo. Ainda bem que ele gosta. E virou livro mesmo. É bom. Ainda bem que ele gosta de escrever, né? É criativo, né? Quiserem ghostwriter com ele. É. Agora conta pra gente o que faz no geral. Vocês fazem toda a etapa, do Sim. começo ao fim, a mentoria, esse suporte. A partir da hora que você tem... Eu digo assim, nós trabalhamos basicamente para 2 públicos. O primeiro público é aquela pessoa que tem o sonho de lançar um livro. É apenas uma mensagem. Ela não tem a intenção de ter uma carreira de escritor, mas ela, olha, tem aquela... Vou dar um exemplo. Acontece muito da pessoa querer escrever sobre a mãe ou o pai que teve uma linda história e tal. E ela quer uma homenagem aos seus pais, ou à sua mãe, ou ao seu pai, pronto, ou ao marido, ou à esposa, Sim. e tanto faz. Pronto. Essa pessoa vai escrever, a gente vai direcionar. Eu sei que esse é um público. A chance dessa pessoa voltar a escrever agora é muito pequena. Ela pode até escrever um segundo livro daqui a 10 anos. Porque é uma coisa específica, Porque era muito aquela pontual, coisa né? específica. Uma coisa pontual. Pronto. O segundo público é aquela pessoa que quer ser escritor, mas está encontrando muita dificuldade. Eu digo para você sem medo de errar, tem muita gente com talento guardado em casa, porque não acredita que vai conseguir ir para frente. Porque não acredita, muita gente mesmo, que se for descoberto por um mercado aí, voa. Tem um potencial incrível. Muito. Olha, esse livro aí, o de baixo, A Sonhadora, é de uma menina lá do interior do Paraná, em Cruzeiro do Sul. Ela já escreveu 7 livros. Uau. Caraca. E ela tem um potencial Literatura. para ficção. Só que assim, é aquela coisa, ela tá ali lutando. É o 7º livro dela. Ela já ganhou concursos, ela já foi premiada de primeiro lugar, de melhor obra, já participou de Bienal. Só que é uma pessoa que, assim, o mundo ainda precisa descobrir. Exato. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer pegar esses escritores e dar voz. A gente quer levar esses escritores e a gente falou para ela, eu vou trazer seu livro para a Europa, vamos expandir aqui. E ela é do Brasil? Ela é do Brasil. Ela Mas eu falou falei, que ó, ela- aqui, como ela já tentou muito lá, já tinha feito 6 publicações lá, eu falei, vamos publicar a Sonhadora aqui e a gente vai levar a Sonhadora para todo o país que fala português. E quem sabe daqui a pouco a gente não bota para espanhol, para Exato. inglês. Então, assim, é o que ele disse, é dar voz àquele escritor, aquele tipo de escritor que quer seguir uma carreira nisso. Avançar. Mas eu digo São para esses você... 2 públicos que ele falou. Eu digo para você o seguinte: quem quer ser escritor, eu digo sem medo de errar, só insista, porque é possível. Viver de livro é possível. Não estou dizendo que é fácil. Amanhã você lançou o livro, está em casa agora sentado só no computador escrevendo. Você pode Então- lançar um livro hoje e virar uma série, um filme da Pode, Netflix daqui pode, 5, pode. 10 Tá muito anos. mais comum. Você sabe né? que Hoje em dia aquele tá Harry muito mais Potter, por comum. exemplo, estava conversando, Harry Potter passou por isso, né? Começou o livro e depois... se Não, tornou. e ela foi recusada, o livro Harry Potter foi recusado por várias editoras. Foi muito recusado. E a editora que aceitou, eu não lembro o nome, como é que é, Não sei o nome. o nome Rowling, é o nome, é o sobrenome. JK. J.K. Rowling, né? Por quê? Porque ela não pôde colocar o nome dela, porque falaram assim, olha, um livro de bruxo já está fora de moda, ainda escrito por uma mulher, foi isso. Foi. É. Não vai dar Teve certo. muitas recusas por conta disso. Aí a editora que aceitou publicar, botou como uma espécie de Só as iniciais. É, É codinome, né? conseguimos publicar, mas não coloca o seu nome, não. Aí colocou ali só. É o que é hoje. E virou o que virou. Não, e aquela mulher tornou a editora É. bilionária, entendeu? Então, assim, É uma das as franquias outras maiores editoras sucessos. todas que negaram devem ter ficado, gente, Sim. olha. E você quer ver uma coisa interessante? Quando essa mulher, a J.K. Rowling, eu não sei como é a pronúncia, ela começou a escrever esse livro, ela estava numa viagem de comboio, Exato. esperando um trem de um lugar para outro, e veio a primeira ideia. Não é que ela escreveu o livro todo ali, Ela só pensou. mas ela teve aquela primeira ideia do livro ali.
Ou seja, o que que isso nos revela? Isso nos revela que ideias estão ali borbulhando na nossa cabeça a todo momento. Incrível. E depois que gente... você escreve o primeiro... Exatamente. Vira Nunca mais isso, você para. não, vira uma coisa assim na sua cabeça, que tudo vira uma ideia de um livro. Tudo! Você tá conversando com alguém no livro aí e fala, olha que ideia, imagina. Tudo vira ideia de negócio. Tudo Vai vira, virar é isso, ideia de livro. a gente entra nessa, tudo vira... Eu tenho um livro que eu tô para lançar agora esse ano. Daí os 16 livros no computador. Eu tenho um livro que eu tô para lançar, chama Eu Sou a Última História. Sim. Eu estava em casa. Forte, já. Eu vou lhe contar a história do livro. Eu estava em casa lendo a Bíblia. Sim. E eu não lembro qual foi a passagem que eu estava lendo, e eu me identifiquei muito, sabe? Falei, olha, se o pessoal soubesse quanto a Bíblia fala com a gente, o quanto a Bíblia parece que está trazendo as nossas histórias, as nossas dores, tão atual, tal e tal. Eu falei, vou escrever sobre aquilo que você estava falando, né? Tudo vira ideia de ler. Vou escrever um livro onde o cara vai ler a Bíblia e vai encontrar a sua história ali. Aí comecei a escrever isso. Só que aí, tipo, começou os desafios de... A história tinha que ter coerência. Aí eu comecei com a história lá de Paulo, a passagem, e no final eu falei assim, olha, sabe de uma? Isso não vai dar certo. Essa história do cara ler a Bíblia e encontrar a sua história dentro da Bíblia, isso não vai dar certo. Peraí. E aí eu mudei a história, que é a história do livro que ficou. Eu já tinha escrito umas 200 páginas. Ele deixou para trás e já virou outro. Já tinha escrito umas 200 páginas. Aí eu já 200 páginas é o suficiente para lançar, pelo menos. Aí eu já deixei para trás. 100, escreveu 50, vamos lançar que dá para transformar em 100. Tá vendo? Pronto. Aí eu deixei para trás e comecei uma história com a mesma base. Mas eu mudei os nomes e tal, porque aquela outra eu guardei. Tá até hoje guardado ali a ideia disso da Bíblia. E aí a história se passa assim, é um rapaz que tem a sua vida toda destruída pela vida. Sim. Os pais morrem, um acidente aéreo, coisa da vida. Aí ele não pode ter filhos, a esposa acaba se separando, porque o sonho dela era ser mãe, coisas da vida. E ele se perde, ele não quer mais conta com ninguém, vive uma vida amargurada, cidade... Fica em depressão. A gente chama no Brasil, chama de cidade do interior, aqui chama de aldeia, né? Isso, ele vive numa aldeia onde todo mundo conhece ele meio como se fosse um maluco, aí tem um monte de história que ele vira lobisomem, que ele vira isso, mas tudo... Pronto. História de aldeia. Tudo história de aldeia. E um dia ele encontra um livro em casa, por acaso, porque a vizinha dele deixa sempre uma cesta de alimentos na porta da casa dele. Ele é uma espécie de morador de rua que tem casa. Sim. Não, mas isso aqui é o primeiro capítulo. E aí ele acha, dentro da cesta, ele acha um livro. E o livro tem 5 histórias. A primeira história é a história de Abraão. A segunda história, a história de Jacó. A terceira história, a história do apóstolo Paulo. E a última história, a história de Jesus. 5 histórias. A quarta história é a história de Jesus. A quinta história é a história dele. Daí o nome, Eu Sou a Última História. Nossa, que bom. Gostei. Mas a história dele do início, de quando ele nasce até o futuro, coisas que ele não sabia. E aí ele fica louco para descobrir quem escreveu o livro, quem sabia mais. Eu ler esse livro já. Ele fica louco para saber Publica. quem escreveu a história dele, entendeu? E aí Agora vai ter que publicar correndo, porque o negócio aqui, tem muitos telespectadores. Mas eu tô querendo mostrar para vocês como tudo vira uma história na nossa mente, a gente vai tentando desenvolver aquilo. Mas ele falando parece fácil, né? Mas mais ou menos. É simples para você. Faz o primeiro, destrava mesmo. Depois que faz o primeiro. Eu tenho escritoras que fizeram o Destrave Sua Escrita, o Desafio 21D, que são mentorias que a gente tem. Para poder ajudar a pessoa. E fez um só, exatamente. E já está em 3 livros. Ela fez uma turma comigo no Desafio 21D. Teve uma que fez uma aula de 1 hora. Explica o Desafio 21D. Às vezes a pessoa só precisa de um empurrãozinho. Não, mas é verdade. O Destrave Sua Escrita é uma aula, uma masterclass de 1 hora, que a gente mostra 4 elementos para você destravar, para dar o pontapé inicial na escrita de um livro qualquer que seja, de qualquer gênero. Sim. E o Desafio 21D é um desafio de 21 dias, em que a pessoa tem 6 encontros online, em grupo, mais 2 encontros individuais, para que eu consiga dar o input ali na história individualmente da pessoa, seja biografia, seja um livro mais técnico, seja lá o que for. Sim. E além disso, ele vai ter essa mentoria online para ele mandando esse suporte e tal, para mandar feedback, construção do projeto literário. Pronto, quando termina isso aí, aos 21 dias ele já escreveu todo o esboço do livro, porque é intenso. É intenso. Quando a pessoa Você já vai fazendo acompanhamento. Isso. Também se a pessoa perder um dia de escrita, ela já perdeu muito.
que a gente estrutura mesmo. Pronto, terminou os 21 dias, a pessoa tem 30 dias agora para organizar as ideias que ficaram fora de lugar. Aí, depois disso, ela já vai partir para o processo editorial, que aí já é a parte mesmo da editora. E quando vocês publicam em todos os lugares? Como funciona? Eu ia perguntar isso agora. Você gosta de ler em Kindle? Eu ia perguntar porque eu gosto de ler no Kindle. Então, vocês não, fazem já lançamento gosto só Na no livro Amazon físico? também tem o online na Amazon e o físico. Então, tem as duas opções. A gente trabalha diretamente com livros em Portugal e no Brasil. Né? Por enquanto, Físico, só em físico. português. Por Vocês enquanto, em fazem. português, Se você mas quiser em ainda Português inglês, do a gente Brasil, pode fazer sim, também. consegue É só também. pagar a tradução. Pega esse de baixo aí. Então, dá pra fazer qualquer idioma. Essa escritora aqui, ela é brasileira, mas mora na Inglaterra já há muitos anos. E ela já vai traduzir esse livro Pra lá. para o inglês, exatamente. Então, nós já estamos aqui. Assim que tiver o lançamento agora em Lisboa, na Expofé, que é uma feira cristã que vai ter lá, a gente já vai partir para a etapa de tradução. Mas ele também vai para a Amazon. Então, nós colocamos na Amazon, a depender do contrato que o cliente fez conosco. Nós E o legal é colocamos que na vocês Amazon. ainda divulgam, Muito né? legal. Vocês não são só uma editora aqui. Sim. Porque muita editora eu conheço editoras que fazem seu livro e aquilo. Depois acabou. que você pagou, já era. Nunca mais você fala com a pessoa. Sabe o que é interessante da gente divulgar? E não é só pelo autor, mas assim, é uma via de mão dupla. Se o livro da Vanessa Mangriche, do Causa Cura, fica famoso, alguém vai olhar assim, quem foi que fez? Na Então eu tecnologia, quero divulgar o meu quando escritor. você tem uma startup que dá certo, que é um incubado, a gente chama de unicórnio, que é a pessoa que fez seu primeiro bilhão. Aí é meio que parecido. Né? Exatamente. Por O aí. unicórnio deles está aqui. Ó. Tá aqui, são todos E esse unicórnios. daí, inclusive, que é um livro coletivo, que a gente faz também muitos lançamentos de livro coletivo, é para destravar aquela pessoa que ela tá com muito medo de escrever um livro sozinha. Aí você põe ela ali. Exatamente. Então a gente tem uma temática e a gente lança um livro. E aí, dentro daquela temática, a gente vê quantos escritores se candidatam a escrever um capítulo. E aí, depois disso, muitos que estão ali já estão no seu individual, porque tomaram coragem. Às vezes a pessoa só precisa de um pontapé. Muito bom. Às vezes você precisa de um E às vezes a pessoa nem sabe que ela é boa nisso, né? Sabe que tem um escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna? Foi aquele que escreveu o Alto da Compadecida e tal. Eu amo. Ele é muito bom. Tem um monte de vídeo dele muito legal na internet, que ele dava entrevista, então ele é muito divertido. E ele fala que todo bom mentiroso é bom escritor. Porque todo escritor é um bom mentiroso. Todo bom Porque todo mentiroso escritor conta muita história, né? É um bom mentiroso, porque conta histórias, né? Faz Porque sentido. criar É bom história contador de coisa história. complexa, né? Por isso que eu acho que é mais fácil você contar a sua história. Na minha opinião. Porque criar uma... É difícil criar Mas uma. vá por mim, você escreve sua história, depois você me fala. É. Você vai ver que depois você sente necessidade de contar algo mais. E outra, Aí você quando você escreve está algo mais, escrevendo a algo sua mais. história, eu achei legal, eu falei pra Bruna, porque você se isola para fazer isso e você começa a voltar algumas camadas da sua vida. Exato. Vai ver se tá chorando. É uma viagem no tempo, né? Escrevendo e você tá chorando sozinho. Eu falei pra Bruna, é muito doido, eu parei. Falei, meu, eu tô sem psicológico pra contar minha própria história. Mas é verdade. Olha, o meu primeiro livro, eu nunca voltei para ler. O primeiro, porque eu falo, Mexe muito com a gente, né? da minha superação, meu processo, eu tive 5 abortos. Sim. E John é o meu bebê arco-íris, é meu 6º filho. Uau. Então, tipo E ela assim, já tá aqui, ó. Tem que buscar. já daqui a pouco vai ter que buscar, a gente já tem que ter. E aí, o que acontece? Nesse livro, eu escrevi muita coisa, assim, forte pra mãe de anjo, pra mulheres que perderam bebê. Exato. Inclusive, eu tenho um retorno até hoje, da época que eu lancei em 2021. Só que acontece? Às vezes a gente, quando tá escrevendo e quando a gente volta pra ler, parece que a gente revive. Exato. Você tá lá naquele Entende? momento. É muito Então, surreal. escrever também cura. Eu não gosto muito de escrever sobre É mim, verdade, eu já mas ouvi uma pessoa falar isso, uma que escrever é um terapia. processo de cura Eu acho que é também. uma terapia. Eu falei É isso pra uma Bruna. Inclusive, já existe escrita terapêutica. Nossa. Alguns Faz muito sentido. terapeutas, alguns psicólogos já usam e fazem parceria, inclusive, com escritores, com editoras, para poder a pessoa, depois que ela se sentir bem para falar publicamente, ela Sim. publicar. Ah, legal. É. Legal esse trabalho. Eu falei isso pra Bruna. Eu falei, eu senti essa... Né, quando você vai relembrando algumas etapas, algumas Exato. É coisas. terapêutico. Eu parei, falei, eu já não continuo, porque eu não tenho psicológico para continuar a minha própria Vai pra história. frente. Agora fala Ou faz assim, ficção. fala o pessoal de casa, o processo para o lançamento e se é um valor acessível ou não para lançar, porque tem pessoas que até querem, Mas mas tem medo até de fala perguntar, assim, né? meu Deus, mas Tem. eu vou numa editora, tem medo de saber Porque é como meio que funciona. distante, né? Né? Vamos lá, o processo é lógico.
Depende muito do que o nosso cliente quer, o nosso autor quer, mas basicamente o processo é assim. Você tem um livro, você tem ali um conteúdo que você escreveu e você acredita que aquilo vale a pena publicar, ou pronto, já está finalizado minha obra, eu quero publicar. Sim. Você vai entrar em contato com a gente a partir da hora que a gente faz uma análise do conteúdo para ver quantas páginas aquilo vai sair impresso, os tipos de serviços que vão ser inseridos ali, porque tudo quanto mais serviços, É um valor diferente. um valor diferente, e a gente passa o orçamento. Fechou o contrato, assinou o contrato, análise crítica, e aí após a análise crítica, começam os serviços de editoração mesmo do livro. Revisão ortográfica, análise crítica, novamente, a criação de capa. Isso vai acontecendo tudo meio que simultâneo. E tudo a pessoa vai tendo esse feedback. Vai tendo O sempre. registro do ISBN, que é o registro da Biblioteca Nacional. Fazemos tanto aqui Todo em livro Portugal tem que quanto no ter. Brasil. É um RG do livro, né? Um registro do livro. Todo livro, não importa em que país do mundo foi lançado, tem que ter esse registro. Esse registro é feito, mas isso tudo é muito simultâneo e o autor o tempo inteiro vai sendo contactado. A capa é o autor que vai aprovar e ele pode dar uma ideia. Olha, é muito engraçado que muita gente não sabe o que quer, né? Ela não tem ideia de como é a capa. Ela não tem. A maioria não tem ideia do que é a capa, né? Então você tem que tentar descobrir o que ele quer. Aí você apresenta 2, 3 modelos. Não. E a gente faz um briefing. A gente faz um briefing de capa para entender. Quando a pessoa está muito confusa, ele tem que responder aquilo ali e a gente vai mostrando modelos. Vai dando algumas ideias. Entendeu? E aí, tudo o tempo todo. Faz uma correção, uma coisa, envia pro autor, ele relê, ele vê o que. Pronto, volta o texto pra gente. Aí vamos dar seguimento. Até o momento que a gente finaliza o livro, que é aquele livro final que é enviado para ele já diagramado. Diagramação é a arrumação do texto no papel. É como a gente vai arrumar isso aqui para que o texto tenha aqui um espaço para o dedo, porque você vai ler assim. Pronto, onde começa o capítulo, imagens e tal. Alguns livros a gente tem alguns detalhes nos capítulos. Né, a parte diferente. Tá vendo? Tudo isso é escolha do Os detalhezinhos, a gente chama de diagramação, essa arrumação do texto do papel. E aí envia o texto já... Vou mostrar para a câmera. Já mostra ali. Já finalizado, olha, aqui se o livro impresso vai ficar assim. E aí a pessoa deu o aval, aí o livro agora vai para impressão, a quantidade de cópias que foi combinado ali, que foi contratado. E se tem o livro digital também na plataforma tal, que é o combinado. E a partir disso a gente tem uma nova etapa, que agora é ajudar o autor a divulgar a obra, se lançar como autor, como escritor, dar um segmento com ele, acompanhando ele aí por um tempo até que ele volte a escrever um novo livro, até que ele voe então, na verdade, sozinho. Eles dão um suporte mesmo, do início ao todo o fim, suporte, até o lançamento. Muito bom. Inclusive, a gente fez o lançamento aqui na Biblioteca Municipal de Viana 2 vezes. Sim. Fizemos desse livro, Meu Pai é Bom, Esse, né? e reunimos autores, fizemos o mesmo lançamento no Brasil uma semana antes e fizemos aqui. Então, do mesmo livro? Do mesmo livro. Porque tem autores que são daqui e tem autores que são de lá. Esse livro aí tem autor de São Tomé e Príncipe, tem autores portugueses, tem autores brasileiros, tem autores angolanos. Então, assim, é um misto mesmo. E isso é muito bom porque, assim, olha quantas pessoas, 16 pessoas para divulgar o mesmo livro. Então, olha o alcance dessa história. Esse livro já foi para a África, foi para o Brasil. Isso, por causa disso. Já foi para a Inglaterra. Então, assim, esse livro, e o nosso objetivo é fazer isso com todos, é expandir aquele escritor, dar voz a ele. E sabe o que acontece, Bruna? As grandes editoras, elas querem ainda contratar escritores, mas elas não querem, eu falei isso com um escritor ontem, elas não querem pegar um escritor cru. Elas querem pegar um escritor que já tem livro, que já tem sucesso. Então, assim, eu vou ser muito sincera, porque assim, eu sou editora, mas que eu não queria um livro meu na Thomas Nelson? Claro que eu queria. Sim. Porque é uma editora que vai dar um alcance a nível internacional e de grande escala. E eu não vou pagar mais nada por aquilo, mas para isso eu preciso ser notada. Isso tem que começar por algum lugar. Você tem que começar por algum lugar. Exatamente. Então, assim, começar do zero, achando que uma grande editora vai notar, não vai. Não mesmo. Então, qual é o nosso papel? O melhor uma que seja o editora livro. menor. O melhor que seja o livro. O melhor que seja o livro.
Verdade. Nosso papel como editora menor é, pronto, a gente vai fazer seu livro, vai dar voz à sua história, vai divulgar com todas as nossas formas de divulgação. Sim. E a partir daí você vai conseguir caminhar e de repente você vai ser notado por uma editora grande Exatamente. que vai lhe bancar, que vai tudo lhe bem custear, pra que vai gente. lhe contratar. Sim. Tudo bem, o nosso objetivo é que E como você cresça. funciona? Não, Assim, né? se Não tem vocês como. lançam um livro de um escritor e depois fecha com outra Mas ele editora. falou, É um tudo processo de bem. colaboração? ou não. Não, Aí não, é- é porque assim, nós somos uma editora independente. Uhum. Ou seja, você paga pelos serviços, nós te entregamos. Não tem esse vínculo, né? Você não tem vínculo de fidelidade. Até o mesmo livro, imagina, você quer lançar a Vanessa quer lançar esse livro por uma editora lá da Inglaterra. Ela pode também. Ela pode, porque o conteúdo é dela. Nós não temos direito sobre o conteúdo do escritor. Isso está na nossa cláusula de contrato. O que nós fazemos é o quê? O que nós fazemos é fazer o processo de edição Fazem toda e a fazer o tratativa livro até virar O nosso realidade. objetivo é fazer com que aquilo que eu disse. A pessoa que tem um sonho de lançar um livro apenas, vamos realizar esse sonho porque uma grande editora não vai querer fazer isso. Ou então vai lhe cobrar muito caro. Tá, a gente vai falar ainda sobre valores. Ou então você quer ser um escritor. Eu vou fazer de tudo que é possível para que você se torne um escritor e viva disso. Ou seja, através da Deresh, ou eu espero que você realmente seja visto por uma grande editora e que você voe. Não tem um problema com isso, não é isso. O nosso foco, a gente sabe que como editora pequena, a gente não pode levar você para um lugar que uma grande editora pode levar. Editora Entendeu? pequena hoje, né? Hoje. Amém. Espero que esteja pronto, sim. Quem que sabe eu seja. chego lá. Cresça muito. E às vezes o ideal é que a pessoa realmente comece com vocês agora nesse projeto, para ela crescer também junto Sim. com você. Sim. Porque é difícil você já chegar, você é pequeno, e você se conectar com quem está lá. O ideal é você se conectar com quem está no mesmo. Mas eu digo para plano, você, se como é o seu nome? Desculpe. Caola. Caola lançou um livro com a gente de vendas. O livro a gente lançou, a gente lhe ajudou. Uma outra editora viu o potencial no livro, olha, vou relançar o seu livro com a capa muito melhor, isso e aquilo, tal. Seu livro vai estar em 20 e tantos países. Eu vou ficar extremamente feliz por Sim. você. Eu não tenho nenhum problema com É isso. o case de sucesso que passou. É um case de sucesso. Sim, Você ajudou sim. a pessoa a colocar Entendeu? no Você vai papel. chegar- Aí, quando ele é Não tem de lançado forma por uma alguma. outra editora, ele é Tem lançado como uma segunda passagem edição. na Bíblia que fala assim, Entendeu? Porque Prendem ela os vai ter que discípulos botar de o Jesus. novo ISBN. e querem Entendi, matá-los agora tá porque, depois que Jesus já morreu e ressuscitou, prendem os discípulos de Jesus e querem matá-los porque acham que ali é uma seita. Sim. E aí estão lá decidindo no meio do sinédrio, lá do juizado deles. Eu estou falando assim, não sei se todo mundo conhece os termos, mas sinédrio é a organização conhece. dos... Pronto. E aí, Né? Não sei se todos, isso. E aí eles estão lá decidindo se vão matar, se não vão matar, e aí levantam um homem e falam assim, olha, se a gente, antes desse tal de Jesus, aparecer um tal de tal pessoa aí, falar lá o nome, ele juntou uma multidão aí, daqui a pouco ele morre e o ministério dele acabou. Surgiu antes desse outro também uma multidão de pessoas. Se esse Jesus não é de Deus, daqui a pouco esse grupo acaba também. Até hoje. Mas se esse grupo é de Deus, a gente Só pode cresce. estar lutando contra Deus. É a mesma visão que eu tenho. É. Eu posso estar lutando contra uma obra que pode edificar a vida de um monte de gente. Exato. Então, de forma alguma, se você lançar comigo e uma outra editora ver, eu vou ficar extremamente feliz. Porque eu não quero exatamente parar o ministério que tem sobre a sua vida, Exato. o talento que tem trabalho sobre a sua que tem, vida. Eu não quero parar isso. É seu, né? É seu e eu não vou poder impedir isso. Entendeu? E concordo. nem quero. Não quero ser empecilho. O que Você, na for. verdade, é uma ponte. É Exato. uma ponte Isso. para que a pessoa realmente... Vamos ser sempre a edição 1 do livro, porque foi. Foi o primeiro Ela lançamento. pode, né, tá lá no editora. Agora você tá lá, de repente, Mas a primeira no versão, canal o primeiro... tal, dando entrevista, e vai Você falar fala, assim, qual foi o olha, eu quero primeiro, agradecer né? ao Jones, lá da Deresh, É que foi... assim mesmo. Pô, fica extremamente feliz, tá E entendendo? outra, é assim que a vida muda. Quando a gente não tá esperando nada, que Exatamente. E Não é a hora que tem, a gente e tem pessoas que, por exemplo, chega e fala assim, eu tenho uma ideia, quero lançar um livro, mas deixa de escrever por conta de, eu quero lançar se for um sucesso, senão... Muitos. é o ego, né? Senão A a gente tá pessoa- trabalhando muito com ego. Não, Descarta você sabe o uma coisa que projeto. acontece muito? Você falou isso, mas tem uma coisa que acontece muito, é a pessoa mandar um livro pra gente, como se o livro dela já fosse um sucesso. Ela- acontece Não é que eu muito. quero Não, que- ela já falou assim, qual é a proposta que vocês me fazem pra lançar o meu... Tipo assim, quanto é que você me paga pra lançar o meu livro? Uau. Entendeu? Essa semana, O Barbosa, alguém me mandou os prints do conteúdo
Mas é o ego. Isso. A pessoa me mandou os prints do conteúdo que dentro de 3 páginas você não tem como dizer se o conteúdo é bom ou ruim. Sim. E ela pediu para que eu fizesse o lançamento e que eu fizesse toda a edição sem custo. Existem editoras que fazem isso? Fazem. Mas, primeiro, é como eu falei, fazem. Essas grandes editoras contratam. Quando ela vê o potencial em você, Mas ela é faz um assim, contrato porque ela vê Isso, que... ela faz um contrato porque Ela tá olhando lá na você já é escritor. Você já tem o é. histórico, né? Já tem... Por exemplo, eu vou citar aqui uma pessoa que começou na época que eu comecei, a Cíntia Cerejo. A Cíntia Cerejo, que é uma escritora de ficção cristã, ela começou fazendo o livro dela na editora menor, onde eu também fiz o meu livro, que eu não era editora ainda. Depois ela lutou, fez o dela um segundo, sozinha, publicação independente, sem editora, foi na gráfica e fez. Hoje ela é contratada da Thomas Nelson. Ela ganha para escrever. E eles, claro, ela vai receber uma porcentagem por cada livro Mas tem que vendido. começar por algum lugar, né? Mas no as caso pessoas dela, têm que ela se entender promoveu, isso. ela financiou Ela mesma. Tudo, ela não começou. Ela ia como para editora. feiras de livro, vestida do personagem, com a roupa típica do personagem. Ela com a- respirava. ela se promoveu. Exatamente. Isso E é o aí, mérito que as dela, não pessoas estou dizendo que têm tá que errado, não. entender. Tá certíssimo. Entendeu? Você Tá tem que certíssimo. começar entendendo que o seu projeto precisa de investimento. Exato. Você precisa entender isso. Então, você que trabalha com venda, você também. A gente precisa investir naquilo que é o projeto que a gente acredita que vai dar certo. Se eu acredito que o meu livro vai dar certo, eu vou ficar a vida toda esperando alguém se ter no coração a vontade de me ajudar. Não, eu vou lá fazer acontecer. Não, tudo bem E que depois você mande. acontecer, Se você agora acha que seu livro tem potencial, você Exatamente. manda para Agora grande vamos ver quanto editora. vale. Espere, Todo de o meu repente cola. esforço, todo o meu De trabalho. repente cola, de repente. Pode, mas é uma chance. Mas se não- É um milhão. Mas se não deu certo, é aqui que eu quero chegar. Você, tudo bem que a pessoa fala assim, olha, meu livro é muito bom, eu sou o melhor de todos. Não, meu livro é bom, tem potencial. Vou enviar para as editoras grandes. Envia. A resposta, eu ouvi de editora grande, que eu não mandei para todas na época lá, do meu primeiro lançamento. Eu ouvi que não era o tipo de livro que eles queriam publicar, que não fazia parte da grade que eles queriam. Aí tem um monte de desculpa legal para falar assim, ó, seu livro é ruim. E aí, qual é o que acontece normalmente quando você recebe esse monte de não? Você desiste. Então, Muito fácil. desiste mesmo. E fácil, né? Fácil. Lembra que você estava falando da Harry Potter? Ela quase desiste. É. Então, assim, o que eu digo é insista. Se não está dando certo com grandes editoras, isso é normal. Mas acredite no seu potencial, vai lá, lança com uma editora menor, seja Derer, seja outra editora. Procure uma editora, lança o livro. Quanto sai mais ou menos para lançar um livro? Depende da quantidade de páginas. Você vai ver que tem livro que é mais fininho, tem livro que é maior, é por página. Porque tudo que é feito, todo tipo de serviço, é feito por quantidade de páginas. Da grossura dos 3 livros. Esse aqui é maior. Aqui. Você vê que são... Diferente, né? Então, são orçamentos diferentes pela Sim. quantidade de páginas. E é porque, assim, a correção ortográfica, a análise crítica é por páginas. Quantas páginas a pessoa vai ler? A correção ortográfica é por página, a diagramação é por página. Trabalho, né? O que é preço fixo é capa, a criação da capa é um valor, registro, pronto. Então, quanto mais páginas, mais... E a impressão é por página. Exato. Um livro de 500 páginas nunca vai custar o mesmo que um livro de 200 200 páginas, ou de 100 páginas. Mas um livro, mais ou menos, a gente tem uma promoção agora, A gente está com uma oferta especial. uma oferta especial. Até dia 30 de abril. Sim. É agora. Depois de amanhã. Até amanhã. É no dia do lançamento, no dia que o podcast vai lá. Olha, então acaba hoje, que você que está assistindo hoje, dia 30, a oferta especial. Mas quem assistiu o podcast, olha, ele que é o financeiro, tá? Mas você que assistiu o podcast, você me chama lá no direct e fala assim, eu vi do podcast Viana Pod, e como eu vi depois, eu queria saber sobre essa promoção que eu prolongo até dia 10. Pode ser, financeiro? Aê, aprovado. Pode. Mas só Muito quem assistiu bom. o Viana pode e curtiu lá e pronto. Isso. Pode ir. Perfeito. Compartilhou, tocou o sino e aquelas coisas que eu não conheço tudo. É isso aí. Tocou o sino. É. Ó, Mas qual é a promoção? Fala agora, sim. Ah, pronto. A oferta especial é para um livro de 100 páginas. Pega o de Vanessa aí, que é a espessura. é o mais Isso. É fininho. o mais fininho. É para O um meu vai livro de ser 100 100. páginas, tá? Com tudo incluso, e você recebendo em casa 40 cópias. A gente está com uma oferta especial. Quanto era antes? Era 1.200 um serviço editorial com impressão para um livro desse, Sim. tá? Ok. 1.200 euros.
Para essa oferta, nós fizemos aí um valor muito, muito especial, mas muito especial mesmo, de R$ 899. Vou fazer esse show. Quanto custa, só para você ter ideia, quanto é que você vende um livro desse hoje? 15 euros. É verdade. Você vai receber 40 cópias. Eu vou fazer o cálculo muito rápido aqui, mas é fácil de fazer O essa pessoal conta de já tem um cabeça. retorno ali. Isso, só Dá das 600 vendas do euros, se não me livro, engano. Só das 15 vendas do livro, você vezes tira quase 40. o valor que você investiu. Dá, Dá pra pedir 600 mais. euros. Só na venda do livro, se O você próprio vender a livro 15, Você já vai ter. 600 euros. Dos 899, Já você quase já recuperou tem o mais da valor do metade investimento. pago se você vender os 40. E se você mandar vendendo imprimir fácil. mais, que a gente pode imprimir quantos você quiser, você não vai ter mais outros custos de edição, é só impressão. A próxima impressão é só Já impressão. sai muito mais barato. Exatamente. E como funciona? Vocês ajudam sempre no lançamento? Fazem um lançamento com o escritor? Sim, Tudo? temos, Depende do pacote. Temos os pacotes. Depende do pacote, né? é mesmo que você... Porque assim, a gente pode fazer o lançamento com você, a gente vai estar lá, vamos no local e tal, ou então a gente pode só lhe auxiliar. Olha, eu quero fazer o lançamento, mas só quero que Legal. você me ajude. Quais são as dicas, quais são os conselhos? Orientação técnica. O nosso objetivo é que você cresça sempre. Agora, eu não posso trabalhar de graça. Então, assim, se você quer que a gente prepare isso, aquilo, a gente vai fazer. Eles e já isso tem divulgam na preço. rede social deles também, né? Isso. Tem todo mundo que entra. Ela Legal, que faz a já parte tem das todo o redes trabalho de sociais. divulgação. Você vai falar tudo. comigo quando você me chamar. Ela é o suporte. É porque eu não gosto muito de redes sociais, assim. Não é muito minha área, Ele é entendeu? só financeiro. Eu a também não parte gosto boa. muito. Aparece pouco. Ela que é a cara dos perfis todos aqui. Eu Não quer admiro, dizer. eu admiro muito quem curte. É sério, eu admiro muito quem curte. Mas, não, Mas pra a relação dar certo tem que ter admiração. A pessoa, não, assim, falando sério, eu acho muito legal as pessoas que curtem rede social ao ponto de se entregar aquilo. Não é o meu perfil, Sim. não é o meu perfil. Não é o meu perfil ficar Mas a aparecendo. Bruna também não. Eu sou mais discretozinho e eu não sei nem o que falar naquelas coisas e tal. Minha área de formação é Ligou a câmera, informática. travou. Olha. Minha área de formação é informática. Mas informática, o pessoal, mas você da área de informática, programador, engenheiro em redes e não sabe rede social. Gente, isso não ensina na faculdade. Não. Isso Ligar a não vai câmera, gravar o É, vídeo. não- isso não Na vai verdade, a gente tem que fazer, né, hoje em dia. Não é mais uma escolha. Não é mais Tem uma mais escolha. escolha, é o que eu digo. Na internet. Inclusive, Tem que estar o na internet. escritor, ele precisa também entender isso. Não é só escrever o livro. O livro pode ser maravilhoso, mas Concordo. ele tem que vender. Aí você procura caola. A especialista em vendas. Fala aí que se não Marketing tiver venda, não estratégico adianta pra vender nada. o seu livro, Pronto. é. Falando dessa parte, apareceu a última pergunta aqui antes da gente ir pro encerramento. Tá. Essa parte que a gente tá falando da rede social de gostar de aparecer ou não. Tem a possibilidade também de alguém escrever e não publicar o livro como escritor, como Você é anônimo? Tem, como tem. se fosse anônimo. Sabe que antigamente era muito comum? As pessoas Usar o codinome. usavam um codinome. Inclusive, o William Shakespeare, muito famoso Shakespeare, Sim. dizem que ele nunca foi uma pessoa, que era um codinome de um grupo. Ah, sério? Não, mas assim, os indícios são muito fortes. Uau. Depois pesquisem o que eu estou falando. Por exemplo, o William Shakespeare, os textos que são assinados por Shakespeare, tem pelo menos 5 assinaturas diferentes. Imagina, que loucura. Certo? Por isso que acham que é um grupo. E outra coisa é assim, vou dar um exemplo, você é de vendas. Sim. Então você vai falar de vendas com propriedade, com sabedoria, minha isso e área. aquilo, pronto, é a sua área. Aí, vou dar um outro exemplo, mas, digamos, vou dar um exemplo, não estou dizendo que não é. Culinária, de repente, você não entende Não, tanto. não entendo mesmo. Pronto, aí você já não vai falar com tanta propriedade. Aí você vai ver os textos de Shakespeare. Ele navega com muita facilidade entre o pobre e o rico presidente do país. Então, Como assim, que ele consegue ser bom em tudo, né? aí ele está falando do público rico, da corte, isso e aquilo, com propriedade. Também falar. Então, assim, os textos de Shakespeare navegam muito fácil. Então, existe uma ideia de que Shakespeare nunca foi uma pessoa, que foi um grupo que era comum. Mas, assim, é comum. Antigamente, as pessoas usavam Hoje não, codinome. né? E Hoje o a, pessoal quer. e a escritora de Harry pessoas Potter, querem por ver. exemplo, ela ficou oculta nas primeiras edições do primeiro livro. Não havia foto dela, não havia informação sobre ela, só tinha um nome que era o último Uma nome sigla. dela.
Era uma sigla para ela não, para ninguém saber quem era ela. Seria interessante porque no mundo de hoje, né, as pessoas querem tanto aparecer mais do que tudo. Sim, mas é interessante também para quem quer, já fica a dica aí, ó. Você que quer lançar um livro, quer colocar a sua história no mundo, ou que tá aí na sua cabeça, mas não quer colocar o seu nome, não quer aparecer de certa forma, é uma possibilidade. Acho que a nova geração ia se enquadrar nisso. Né? A geração ia possível. lançar e não querendo que ninguém soubesse quem É, Sim, porque tem dá pra muito fazer também disso. o marketing sem necessariamente a pessoa botar o rosto. Isso. Exato. Vocês que trabalham com isso Sim, sabem. tem Então, muitos assim, clientes nossos que não Faz aparecem. de conta que é o seu Reels de teste. Que é o que eu falo. Você coloca lá pro mundo, mas as pessoas que te conhecem não tá vendo. Bom que quando der certo, não vai ter nenhum parente te pedindo dinheiro. Você vai estar ganhando muito dinheiro, ninguém nem vai saber que é seu. Daqui a pouco tá na Netflix, virou filme, virou série, ó, ninguém nem sabe. Isso é muito bom. Pra gente ir aqui, então, pro encerramento, vou deixar com vocês, pra vocês colocarem, falarem nas redes sociais Fala de da rede vocês. social, pede pro pessoal. Deixa o seguir incentivo vocês. pra quem quer escrever, pra quem tem alguma ideia, não sabe como começar, como colocar no papel, pra procurar Onde as por pessoas vocês. encontram vocês também. E a gente já quer agradecer por vocês Pra terem colocar tudo isso pra disponibilizado fora. o tempo de vocês e apoiarem o guia comercial. Isso pra gente é muito Muito importante. importante. Muito mesmo. você fala aí sobre a editora, eu falo das redes sociais. Eu vou O falar. incentivo. Tá, eu vou falar primeiro que eu quero agradecer a vocês. Quero dar parabéns ao trabalho de vocês. Obrigada. A Um gente trabalho agradece. muito bem feito, muito profissional, muito bonito também. Isso de dar voz, de trazer. Parabéns, parabéns de verdade. Obrigada. Cogitem aí a hipótese, não sei se já tem, de começar a fazer assim, uma espécie de podcast para autores de livros. Aí a gente pode, de repente, é uma boa. Olha, Pra gente papear sobre livros, Tá vendo? Mas aqui, o pessoal já ganhou um cupom de desconto para comprar. Exato, a gente pode Top, fazer algo assim. top. Sua cabeça de vendas, meu querido. Tá pensando em vendas. A gente pode ver algo nesse, mas Pode pronto. trazer também as pessoas que lançam livro com vocês. Isso, né, e a gente pode planejar Ou tem alguma só um coisa. quadro só para isso também. Sim. Mas pronto, aí, tá vendo? Mas parabéns de A gente verdade. agradece. De verdade, muito bom trabalho. E você que tem uma mensagem no seu coração, você que tem uma ideia, você que nota que você é muito bom, de repente, nas vendas, no marketing, você que se destaca muito em alguma área, ou você que estudou a vida inteira, você tem lá muito conhecimento, física quântica. Tem um amigo assim, ó. Até crochê, porque já tem livro até de crochê. Tem. Costura, de tudo. Você tem a vontade de não levar isso para o túmulo, de deixar registrado todo esse conhecimento, ou parte desse conhecimento, você quer deixar isso para as novas gerações, você quer... Procura a gente, procura a Deresh, vem que a gente tem como lhe auxiliar em todas as etapas do livro, da primeira escrita até o livro estar publicado na sua mão, lhe ajudar na divulgação, e tenho certeza que a gente pode cooperar aí e juntos realizar esse sonho e deixar uma espécie de obra para o futuro aí, para as próximas gerações, um legado. Muito bom. Você. Bem, eu sempre digo, né? Eu usei a palavra agora. Escrita é legado. A gente não sabe a gente não sabe hoje o alcance que se tem, mas pode ter um alcance tipo monstruoso, você não tem nem noção daquilo, o que aquilo vai deixar. E também pode ser um alcance para a sua própria geração apenas, mas deixar um legado para alguém. Então, escrever é marcar a história de forma física. Exato. Nós podemos marcar corações com um vídeo, com uma palavra, mas marcar de forma física, a escrita é um dos meios. Então, eu convido você a desabrochar essa história que está aí no seu coração, essa vivência que você teve, que você sabe que vai ajudar alguém que viveu algo igual e está ali triste porque pensa que tudo acabou. Então, é a hora de pegar a sua história, jogar para o mundo e dizer assim, olha, isso aqui vai ajudar alguém que viveu igual. Isso aqui vai levantar pessoas. Então, para isso, eu vou deixar aqui a nossa rede social. Isso. Tem lá no nosso site, www.deresheditora.com. Deresh. Fala aí. Não, é Deresh. Deresh.com. 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 E o Instagram é Deresh. Editora Deresh.com. Não, o Instagram é @Deresh_editora_. Falei certo? Underscore. Aqui em Vai Portugal, colocar aqui, underscore. gente. Vai colocar aqui. E é isso, se for para
iniciar o processo de escrita, é escrita para ministros. Então, @escrita para ministros. Pronto, é isso. Eu quero agradecer, Perfeito. meninas. A gente que agradece. Eu acho o guia comercial um sucesso. Por isso que eu já estava atrás de Caola há um tempão. Aí me apertei, mas eu falei, não, eu vou fazer porque vale a pena. Então é isso. Eu acho que o livro tem um potencial tão grande, a gente lê muito, e a gente fala muito, como a gente é da tecnologia, e a gente fala assim, a tecnologia tem avançado muito, muito rápido. Mas hoje existe o YouTube, o Instagram, como existe o Orkut, essas coisas vão sumindo com o tempo. E o livro não. Pois é. O exemplo é a Bíblia. É a Bíblia. Ela tá aí. Então, assim, Verdade. eu acho que se você quer deixar a sua marca, é o livro. Né? Escreva um livro. Tá aí. Mesmo que você tá no YouTube, você pode ter um Aqui livro tá a equipe escrito, amanhã perfeita. pode sumir. Agora isso aqui não Sabe some. que antigamente tinha uma lenda que falava assim: toda pessoa, para se realizar na vida, plante uma árvore e escreva um livro. Não sei se Verdade. Já ouvi falar, Meu já. pai isso mesmo. falava. seu pai falava Já ouvi isso? falar. Pois é. Eu sou dessa geração. Meu pai plantou árvore, então escreveu o livro. Eu já fiz os dois. Vai ficar com você. Você que já plantou a árvore, já teve um filho, agora é a hora de escrever. Eu já fiz os dois. Já plantei árvore e já escrevi Obrigada, livro. gente. Então é isso. Muito Deus obrigada. abençoe. Pessoal, Obrigada, gente. muito obrigada por assistir esse episódio. Compartilha com todo mundo. Curte, comenta, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever, que é Segue muito a gente importante. também, não esquece de Segue as seguir a nossas gente. redes sociais, vão ficar aqui também. E é isso, um beijo, até o próximo episódio. Fiquem com Deus, beijinho. Tchau, tchau.